Larararararararará. Muito bem, meus amigos, bem-vindos. Vamos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estamos na lição 4, texto 4. O surgimento do liberalismo e modernismo teológico. Como vimos, os poderosos avivamentos que irromperam no século XIX trouxeram resultados não somente espirituais, mas afetaram a todo o povo e ajudaram a salvar as pessoas das marés da incredulidade, que já alcançavam outras nações. Por mais que os movimentos poderosos de caráter hostil crescessem dia após dia. Racionalismo. As divisões causadas pelo racionalismo enfraqueceram as igrejas. Homens blasfemos como Strauss, de 1808 a 1874, e Baur, de 1792 a 1860, lançaram dúvida sobre a pessoa do Senhor Jesus, bem como sobre elementos sobrenaturais, entre eles a fé cristã, entre eles os milagres e a inspiração das Escrituras, sepultando a fé cristã com o desenvolvimento de ideias humanas de modo natural, sem qualquer intervenção divina. Os escritos de Charles Darwin sobre a evolução das espécies contribuíram para lançar tropeço à fé de muitos. Alta crítica. A onda do cristianismo racionalista causou danos irreparáveis à igreja. Essa tendência remonta ao ano de 1753, quando o incrédulo médico francês Jean Astruc, de 1684 a 1766, lançou o livro Conjecturas sobre as Memórias Originais, que parecem ter sido usadas por Moisés na composição de Gênesis. Nessa blasfêmica obra, lançou dúvida sobre a autoria mosaica do Pentateuco. Liberalismo teológico. O liberalismo teológico, também conhecido como modernismo, foi a grande mudança no pensamento teológico ocorrido no fins do século XIX. O berço desse movimento foi a Alemanha, para onde convergiam várias correntes teológicas e filosóficas do século. O pensamento alemão teve um impacto profundo sobre a teologia britânica e norte-americana. Mas movimentos autóctonos
mas movimentos autóctones nos dois lugares, como a tradição da Igreja Ampla Anglicana e o unitarismo norte-americano, moldaram de modo significativo o liberalismo. Ali, os liberais conheceram bem as teorias de Darwin, adaptando-as a seus sistemas. Entre os postulados mais importantes defendidos pelos liberais está adaptar a religião à cultura e à forma de pensar modernas. Segundo os liberais, os credos e confissões de fé e a própria Bíblia são incompreensíveis com as pessoas de hoje. Os liberais rechaçam doutrinas fundamentais, como o pecado, a divindade de Jesus Cristo, os milagres e tudo o que há de sobrenatural na Bíblia. Figuram como líderes deste movimento Friedrich Schleiermacher, de 1768 a 1834, Albert Schweitzer, de 1875 a 1965, Harry Ernesto Fosdick, de 1878 a 1969, e outros. Neo-ortodoxia. Um dos mais severos críticos do liberalismo teológico foi o teólogo suíço Karl Barth, de 1886 a 1968. Em 1930, Barth era professor em Bonn, onde fazia oposição ao regime de Hitler e aliou-se à Igreja Confessante. Em 1934, redigiu a Declaração de Barmen. Expulso da Alemanha, seguiu para Basileia. Barth logo ficou conhecido. Suas constantes referências à Bíblia e aos reformadores deram impressão aos crentes conservadores de que se tratava de um defensor do cristianismo bíblico. Porém, estavam enganados. Não apenas o estilo dialético de Barth era difícil de compreender, mas sua mudança constante de posição. Em um de seus famosos livros, Dogmática, ele diz a respeito da Bíblia: toda ela é formada por palavras humanas, falíveis. Em seu comentário aos Romanos, afirma que os ensinamentos de Cristo, como apresentados no Evangelho, estão longe da verdade a respeito de Deus. Barth ensinava que todos os homens serão salvos. Outros líderes da neo-ortodoxia foram Emil Brunner, de 1889 a 1966, Paul Tillich, de 1886 a
a 1995. Paul Dickley, de 1886 a 1965. Reinhold Neubusch, de 1892 a 1971, e Rodolfo Bultmann, de 1884 a 1986. E Derek Boeffer, de 1906 a 1945. Nossa. Ecumenismo, a origem do moderno movimento ecumênico retrocede a algumas décadas do século XIX, quando o rápido crescimento das igrejas evangélicas despertou a ira da Igreja Romana, que as perseguia de várias partes do mundo, principalmente nos países europeus, onde era a maioria. As próprias perseguições levaram os evangélicos de diferentes denominações a unirem-se contra elas. Então, em 1847, foi formada a Aliança Evangélica, entidade que labutou arduamente pela liberdade do culto evangélico em todo o mundo. Muitos cristãos de várias denominações cooperaram para criar sociedades evangélicas, missionárias, filantrópicas, bíblicas e de distribuição de folhetos. Em 1908, 31 denominações protestantes fundaram o Conselho Federal de Igrejas nos Estados Unidos e foi absorvido em 1950 pelo Conselho Nacional de Igrejas. Infelizmente, o Conselho Federal de Igrejas era de inspiração liberal e desprezava a autoridade das Sagradas Escrituras. Essa entidade muito cooperou na formação do Conselho Mundial de Igrejas em 1948. A formação do Conselho Mundial de Igrejas foi realizado em 1910 em Edimburgo, a Conferência Missionária Internacional, sob a liderança do metodista John Mota, em 1925. Em Estocolmo surgiu o Conselho Mundial sobre Vida e Obra, e 2 anos depois, o Conselho Mundial de Fé e Ordem. Já nessa época, os liberais que estavam à frente dessas organizações ensaiavam os passos para um futuro Conselho Mundial de Igrejas. Em 1937, a Conferência de Vida e Obra e de Fé e Ordem concordaram que era necessário uma nova organização, que só veio a acontecer após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, na cidade de Amsterdã, sob a presidência de W.A. Vicente Houft.
com representações de 44 países e 147 denominações. Foi formado o Conselho Mundial de Igrejas. Outras Assembleias Gerais foram realizadas em Nova Delhi, em 1968, Uppsala, Suécia, em 1968, Nairobi, Quênia, em 1975 e Vancouver, Canadá. Na Assembleia de Nova Delhi, a Igreja Ortodoxa Oriental filiou-se à CMI, Conselho Mundial de Igrejas. No Brasil, na década de 1980, foi fundado o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ou Cristãs, formado pelas seguintes igrejas: Católica Romana, Episcopal Anglicana, Evangélica de Confissão Luterana, Evangélica Congregacional Metodista do Brasil, Pentecostal Brasil para Cristo, Presbiteriana Unida e Presbiteriana Independente. Em nível continental, foi criada no Panamá, de linha evangélica, a CONELA, Confraternidade Evangélica Latino-Americana, identificada com os evangélicos e o CLAI, Conselho Latino-Americano de Igrejas, e ligada ao CMI, Conselho Mundial de Igrejas. Alguns até pensam que o cristianismo passou a ser composto de duas alas, católicos e o CMI. Mas não é assim. As igrejas que controlam o CMI são aquelas que mais sofrem o impacto do liberalismo no século XIX. Porém, no século XX, as igrejas que mais cresceram foram as igrejas conservadoras. E muitos evangélicos conservadores não aceitavam o CMI, Conselho Mundial de Igrejas. Hoje, os evangélicos conservadores são chamados de a terceira força. A Igreja Católica, por meio do Concílio Valentino II, liderado pelo João Paulo XXIII, deu passos significantes em relação ao ecumenismo, revogando a excomunhão. Ao Patriarca de Constantinopla e mudando o tratamento em relação aos protestantes, que passaram a ser tratados como irmãos separados. A 9ª Assembleia do CMI foi realizada em 2006 em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Características do ecumenismo como preconizado pelo CMI. O desejo dos líderes do CMI é reformar uma igreja para o mundo, não importando como essa igreja poderá ser. Os ecumênicos defendem o sincretismo religioso e rebaixam o conselho
da evangelização e missão da Igreja. Segundo a teologia ecumênica, evangelizar não é anunciar as boas novas de salvação na pessoa de Cristo, mas promover os direitos humanos do mundo. Somando-se a isso, sua história é de apoio aos movimentos esquerdistas e revolucionários do Terceiro Mundo. A reação evangélica. Os evangélicos e o ecumenismo. O grupo dos evangélicos conservadores é o único que permanece fora do CMI, Conselho Mundial de Igrejas. Desde o início do movimento ecumênico, os evangélicos têm questionado a tentativa de unificar as igrejas pelo sistema de federação, tendo em vista a base doutrinária elástica e o desprezo pela evangelização bíblica por parte do CMI. Contudo, os evangélicos não se opõem a toda ação. Durante os grandes avivamentos do século XIX, do século XVIII, os evangélicos conservadores cooperaram entre si na evangelização e nas missões estrangeiras. Na década de 1940, os evangélicos norte-americanos fundaram duas organizações cooperativas para se impor ao Conselho Federal de Igrejas, que são a Associação Nacional de Evangélicos e o Conselho Americano de Igrejas Cristãs. Em nível mundial, os evangélicos têm trabalhado para manter unidos os esforços em várias áreas. Em 1951, foi criada a Aliança Evangélica Mundial, aberta às comunhões evangélicas ortodoxas. A Aliança Evangélica Mundial ajuda na educação teológica no mundo inteiro, promovendo obras humanitárias, ministérios bíblicos e evangelísticos. Fundamentalismo. O fundamentalismo foi um movimento que surgiu principalmente nos Estados Unidos, logo após a Primeira Guerra Mundial, com os propósitos de ser o contraponto ao liberalismo, defendendo a fé ortodoxa dos efeitos desastrosos da alta crítica dos seguidores de Darwin. Primeira fase do movimento. Primeira fase do movimento em 1920. Esta fase será relacionada à batalha dos crentes conservadores para expulsar das fileiras das igrejas evangélicas os liberais. Neste período, os principais líderes do movimento foram os teólogos de Princeton, A.A. Hodge, de 1823 a 1886, e B.B. Walfrid, de 1851 a 1921. Os presbiterianos Francis L. Patton e Robert Dick Wilson.
os batistas Edgar W. Mullins e o famoso A. T. Robertson, de 1863 a 1934. Contudo, como resultado de uma mensagem de A.C. Dixon, em 1909, empresários patrocinaram a publicação de 12 volumes com artigos escritos pelos evangélicos conservadores mais proeminentes de ambos os lados do Atlântico, como B.B. Walfrid, James Hoare, R.A. Torrey, C.I. Schofield e outros. O primeiro volume saiu em 1910 e o último em 1915. A expressão fundamentalista foi cunhada em 1920 por Curtis Lee Lewis no jornal batista Shaman Examiner. A guerra entre fundamentalistas e liberais foi acirrada dentro e fora das denominações. As lutas mais ferozes foram travadas na Igreja Episcopal Metodista, na Igreja Episcopal Protestante, na Igreja Batista do Norte e na Igreja Presbiteriana do Norte. O presbiteriano J. Crewen e Machen, em 1881 a 1937, professor do seminário de Princeton, escreveu em 1923 o livro Cristianismo e Liberalismo, no qual analisa o liberalismo como sendo anticristão, opondo-se a ele com veemência dentro de sua própria denominação. Os batistas conservadores criaram a Federação Nacional Fundamentalista dos Batistas do Norte, em 1921. A Associação Fundamentalista, em 1921, e a União Bíblica Batista, em 1923. Como resistência à onda liberal. Nos seminários e até mesmo nas juntas missionárias e ordenações de ministros. Porém, as igrejas Batista do Sul e Sínodo Luterano de Missouri e as inúmeras igrejas independentes defendiam firmemente os fundamentos da fé cristã. Segunda fase, década de 1940. Os fundamentalistas tinham perdido a batalha contra o evolucionismo, bem como fracassaram em expulsar os modernistas e liberais de suas denominações. Na maioria dos casos, os fundamentalistas fundaram suas próprias denominações, a fim de darem seguimento à pureza doutrinária e à separação bíblica. Foi formada a Associação Geral Batista Regular. A Associação Batista Conservadora, em 1947, e as igrejas fundamentalistas independentes nos Estados Unidos, em 1930.
J. Gresham Machen fundou a Igreja Presbiteriana Ortodoxa em 1936. Bem antes, em 1929, saindo de Princeton, organizou o Westminster Seminary, sendo auxiliado por Cornelius Van Til e Edward Young. Mais tarde, Carl Mitre rompeu com Machen e fundou a Igreja Presbiteriana Bíblica e o Fati Seminary, seguindo uma linha pré-milenista. Terceira fase, década de 1940 até 1970. No início da década de 1940, os fundamentalistas passaram por um período de divisões internas e lutas entre si. Os maiores líderes fundamentalistas do período foram Carl Mettner, Bob Jones e John R. Rice. Nesta época, havia aqueles que defendiam a separação total como forma de manter pura a igreja e não admitirem cooperação, mesmo com fundamentalistas que continuavam membros das grandes denominações. Em geral, rejeitavam o movimento pentecostal, opunham-se ao trabalho do evangelista Bill Graham. Não liam a revista Christian Today, Cristianismo Hoje, e não apoiavam a faculdade Wheaton e o seminário Fuller. Carl McTeer fundou em 1941 o American Council, o Christian Churches, Concílio Americano das Igrejas Cristãs. E, em 1948, o International Council of Christian Churches, Concílio Internacional das Igrejas Cristãs, para contrapor-se ao Federal Council e ao CMI. Os evangelicais. Os fundamentalistas mantinham as mesmas doutrinas fundamentais de inerência das Escrituras, dividindo divindade de Cristo, nascimento virginal, a importância da pregação do Evangelho. Porém, tinham grande preocupação com o social. Os líderes deste movimento foram Adolf Lindisel, Francis Schaeffer e escolas teológicas, como o Seminário de Dallas e Moody Institute. A National Association of Evangelics possui nos Estados Unidos uma membresia de mais de 10 milhões de pessoas. Os neo-evangelicais. A esquerda do movimento evangelical tem seu quartel-general no Fuller Seminary. Rodolph J. Orquikenga, primeiro presidente do Fuller, criou esse termo. A maior parte dos neo-evangelicais despreza a inerrância
e a infabilidade das Escrituras, como no bombástico livro de Jack Rogers, Biblical Authority, em 1977. Os neo-evangelicais defendem a aproximação com os neo-ortodoxos, inclusão no movimento ecumênico e mesmo uma leitura do criacionismo para adaptá-lo ao evolucionismo teísta. Entre os líderes do movimento, podemos citar Jack Rogers, Dewey Begley, Daniel Fuller e Bernard Hahn. Quarta fase, década de 1970 até hoje. Em meados da década de 1970, principalmente até o final do mandato do presidente Reagan, os fundamentalistas lutaram contra outro poderoso inimigo, o humanismo secular e seus rebentos, evolucionismo, imoralidade, perversão sexual, comunismo. Na vanguarda dessa nova geração de fundamentalistas estavam Tim LaHaye, Jerry Fowler, Hal Lindsey, James Kennedy e Patty Robertson. Na década de 1980, os fundamentalistas eram bem diferentes dos seus antecessores da primeira geração, mas continuavam defendendo com galhardia os fundamentos da fé, através de uma crença na infabilidade e inerrância das Escrituras, aliadas a uma vida moral correspondente à fé, correspondente à profissão da fé. O movimento Lausanne. O foco de interesse evangélico estava nas missões e na evangelização. Como fruto do ministério de Bill Graham, o Congresso Mundial de Evangelização foi realizado em Berlim no ano de 1966 e atraiu delegados de mais de 100 países. Em 1974, mais de 2.700 delegados participaram do Congresso Internacional de Evangelização, evangelização pessoal de Lausanne, na Suíça. Brilharam no Congresso o teólogo britânico John Scott, o argentino René Padilha e o peruano Samuel Escobar. Pregando em Lausanne, Bill Graham esboçou a teologia do movimento. A. As Escrituras têm autoridade. B. O homem sem Cristo está perdido. C. Só existe salvação em Jesus Cristo. D. O testemunho do crente não deve ser só de palavras, mas também de obras. E a igreja
é o único meio divinamente indicado para a divulgação do Evangelho. Terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Muito bem, a primeira. Um dos mais severos críticos do liberalismo teológico foi o teólogo suíço Karl Barth. A primeira, marque V, verdadeiro. A segunda, o liberalismo foi um movimento oposto ao fundamentalismo. A segunda, marque V, verdadeiro. A terceira, no Brasil, em 2000, foi fundado o CONIC. A terceira, marque F, é falsa. No Brasil foi fundado o CONIC em 1980. E aqui está em 2000, então é falsa. A 3, marque falsa. Questão 4. Como fruto do ministério de Billy Graham, foi realizado o Congresso Mundial de Evangelização de Berlim em 1966. A 4, marque V, verdadeira. A questão 5. A 9ª Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas foi realizada em 2006 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A 5, marque V, verdadeira. A 6ª, sobre a Bíblia, Billy Graham disse: toda ela é formada por palavras humanas falíveis. A 6, marque F, é falsa. A 6 é falsa. Billy Graham defendia a Bíblia como toda ela sendo a palavra verdadeira. 7, questão 7. Um dos postulados liberais é adaptar a religião à cultura e às formas de pensar modernas. A 7 é V, verdadeira. Então a 7, marque V, verdadeira. 8. Os escritos de Charles Darwin lançaram tropeço à fé de muitos. A 8, V, marque V, verdadeira. A questão 9, Karl Barth ensina que só os que creem em Cristo serão salvos. A 9, marque F, é falsa, tá? Karl Barth diz que todos os homens serão salvos. Então, 9, F, falsa. Marque F na 9. A questão 10, a última questão. O berço do liberalismo teológico foi o Brasil no final do século XIX? A 10, marque F, é falsa, tá? O berço do liberalismo foi na Alemanha. Então, terminamos a aula de hoje. Deus abençoe a todos e até a próxima.